pastor Ricardo não tem cabelo e ninguém reclama, né? Vamos lá. A palavra do Senhor diz aqui em 1 João capítulo de número 5, sobre a vida em comunhão e o que é a vida em comunhão com Deus. A carta de João, ela foi escrita para um grupo de cristãos que estavam enfrentando algumas dificuldades, e dentre essas dificuldades haviam heresias que estavam sendo introduzidas no meio da igreja. E para combater essas heresias, João vai e estabelece alguns critérios pelos quais os cristãos deveriam se atentar para que pudesse garantir que as pessoas que estavam ensinando eles eram realmente pessoas de Deus. Não é porque eles falavam em nome de Deus, necessariamente que eles eram de Deus. E aí João vai estabelecer os 3 critérios: o critério do amor, o critério moral e o critério social. Qual que é o critério do amor, né? O critério doutrinário, na verdade. O critério doutrinário, o critério moral e o critério social. O critério doutrinário dizia respeito exclusivamente à doutrina de Cristo, no que diz respeito à sua humanidade e divindade. Negar que Jesus era Deus e também homem, caracterizava que aquela pessoa ela já não merecia crédito de ser ouvido, porque ela não era um cristão. Então havia algumas heresias na época, uma delas era a heresia de Cerinto. O que Cerinto dizia? Dizia assim que Jesus, ele havia nascido por meio natural de uma família normal, e durante a vida de Cristo, por ele ser um homem de elevação moral, ou seja, um homem muito santo, Deus desceu sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele e o capacitou. E ele morre e ressuscita. Mas quem faz isso é o homem Jesus. O Deus não, em nenhum momento estava presente naquela figura, a não ser através de uma capacitação especial. Que isso vai de encontro a muitas doutrinas de outras igrejas, outras seitas que falam sobre isso. Os mormons creem dessa forma, os testemunhas de Jeová creem dessa forma, os muçulmanos creem dessa forma, e outras pessoas também creem dessa forma, e algumas igrejas também creem assim. Que Jesus ele tinha sim algo sobrenatural, mas ele não necessariamente era divino. E o primeiro teste é o teste doutrinário, que João vai falar, que é aquele que não crê dessa forma, a doutrina dele deve ser rejeitada, o ensino dele deve ser rejeitado. O segundo teste era o teste moral. E no teste moral ele está falando exatamente sobre como deve ser o proceder e o viver santo da vida do cristão genuíno. Que aquilo que ele fala deve condizer com a forma como ele vive. E essa é um segundo critério que João estabeleceu, de que se ele é cristão, a vida dele deve dar testemunho daquilo que ele prega, daquilo que ele faz. Ou seja, ele tem que viver de uma forma santa. Aí João vai usar exemplos falando sobre o que é andar na luz, o que é servir a Deus, o que é andar em santidade. E aí ele vai falar sobre isso também no teste moral. Ou seja, a pessoa que é um cristão genuíno, ele vive como um cristão. Ele não age como se ele não fosse cristão. Tem pessoas que elas professam a Cristo, mas a vida delas não dá testemunho de quem elas são. A gente começou hoje a escola dominical falando a respeito do mandamento não dirás falso testemunho, ou em outras traduções, não mentirás, ou não espalhará fake news, como vocês preferirem, as 3 coisas se tratam da mesma coisa. Nessa situação, a gente começou aqui conversando, e uma das coisas que foi falado é que está em falta nos dias de hoje é a palavra. Provérbios vai dizer que o cristão ele é fiador das suas palavras. Na época anterior a Cristo, a gente sabe que a comunidade judaica era uma comunidade majoritariamente rural, era uma comunidade agrícola. Eles viviam da agricultura, eles viviam de forma muito simples, eles eram um povo muito simples. E a educação formal, ela estava para um grupo muito pequeno de pessoas, que eram os escribas, os copistas, que não necessariamente sabiam ler, alguns religiosos e pessoas mais letradas. Mas o público comum, o povo comum, até o século XVI, isso não só na época de Cristo, 95% da população não sabia ler e escrever.
Então, os negócios, eles eram feitos de que forma? Já que a gente não tinha um contrato, eles eram feitos basicamente na palavra. Ou, como os mais antigos, as pessoas, assim, que é da época do André, do pastor Lúcio, né, que já é considerado já placa preta, né, era no fio do bigode. O que significa isso? Não precisava ter uma prova de que ele falou aquilo. A palavra dele era mais do que suficiente. E podia acontecer qualquer coisa que a palavra dele ia ser cumprida. Se ele tivesse falado aquilo ia ser cumprido. E já na época de Cristo, já na época anterior a Cristo, já no Antigo Testamento, os negócios eram feitos dessa forma, ou seja, a palavra era suficiente. Depois, Jesus vai e ele aperfeiçoa isso, dizendo que a palavra do cristão, ela não pode ter variação e nem sombra de variação. Olha o que Jesus vai dizer: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Hoje a gente sabe, e aí a pastora Mary estava falando sobre isso, que o meu avô, o pai da pastora Mary e o pai da minha mãe, eles tinham comércio. Ele tinha um comércio. E o meu avô, ele vendia fiado para uma pessoa, um grupo de pessoas que ele não conhecia. A pessoa não precisava, ele não precisava conhecer a pessoa para ele vender fiado. Que grupo de pessoas era esse para o pessoal que estava na escola dominical? Quem que era? Quem que era? Os crentes. Os crentes. Os crentes. Porque bastava a pessoa falar que é crente, ele sabia que ele não ia tomar calote, porque crente tinha a palavra. Hoje em dia, a gente sabe que isso está em falta, mas não aqui na nossa igreja, lá nas outras igrejas. Isso aqui nunca aconteceu. Nunca aconteceu de uma pessoa falar uma coisa e não fazer, ou de combinar alguma coisa e não cumprir. Mas acontece, né? Como diz o pastor André, né? Acontece até com uma certa frequência, né, André? É raro, mas acontece sempre, né? Então, da pessoa dar uma palavra e ela não cumprir com aquilo que ela fala. E não precisa ter um motivo para isso. Significa que ela simplesmente não mudou de ideia. E para o cristão, isso é tão sério que ele não permite nem arrependimento. Não permite você falar uma coisa e se arrepender daquilo que você falou. Você é obrigado a cumprir aquilo que você falou. Então a gente fala disso, né? Obviamente, hoje em dia, para a pessoa cumprir com aquilo que ela falou, você tem que ter documento, contrato, testemunho, e tem que levar a pessoa para o juízo obrigar ela a cumprir aquilo que ela falou que ia fazer ou se comprometeu a fazer. Caso contrário, é muito difícil que a pessoa tenha firmeza em falar: realmente eu falei isso, realmente eu fiz isso, realmente eu combinei isso, realmente eu falei que ia fazer. E a gente faz isso de diversas formas, de formas muito graves e de formas menos graves, desde compromissos que a gente assume falando que vai em um lugar e não vai, fala que vai fazer e não faz, até coisas complexas como negócios entre pessoas e acordos comerciais ou até acordos de fidelidade que a gente faz às pessoas, que a gente faz entre os nossos irmãos, faz com a nossa família, faz com as nossas esposas, com os esposos. Ou seja, a palavra ela não tem tanta firmeza. Para João, isso não passa no teste moral. Ou seja, se você é cristão, você deve viver como um cristão genuíno. E essa é uma das coisas que o verdadeiro cristão faz. Ele tem uma palavra, que a palavra dele é verdadeira. E o terceiro ponto é o teste social. O que fala o teste social? Que o amor de Deus ele tem que ser expresso através das nossas atitudes em relação aos nossos irmãos, às outras pessoas. Ou seja, eu não posso ter uma base doutrinária muito forte, ser um teólogo, ter uma firmeza naquilo que eu falo, naquilo que eu creio, ensinar muito bem, viver uma vida de professa de que eu sou um cristão genuíno. Eu não posso simplesmente ser alguém santo, mas indiferente com as necessidades das outras pessoas, inclusive dos meus irmãos na fé. Eu sei que uma pessoa está passando necessidade e eu vou deixar aquela pessoa passar necessidade. A minha cachorra, os meus cachorros, eles comem ração. A ração que eles comem é uma ração premium. Imagina que se eu tivesse uma pessoa na minha família passando fome e eu dando ração, ou na igreja,
e eu dando ração premium para o meu cachorro, eu estaria pecando gravemente contra Deus. Uma vez que eu tenho condições, eu sei que a igreja tem cumprido o papel dela social, eu como pessoa também tenho cumprido meu papel social, isso não fere o meu cristianismo, não fere a minha devoção a Deus. Agora, se eu deixasse de cumprir socialmente com as necessidades dos meus irmãos, com a necessidade, ou até mesmo eu como pastor, em relação à igreja, eu estaria ferindo a Deus. Imagina que a gente teve investimento, estamos fazendo investimento no som, e tivesse um irmão que estivesse passando fome na igreja. O que nós seríamos? Um bando de hipócritas, um bando de pessoas que simplesmente não vivem aquilo que pregam. E esse é o terceiro teste que João está dizendo. Agora, Jesus está falando sobre o que é viver em comunhão com Deus. E ele vai falar sobre o primeiro ponto, que aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Aí a gente precisa entender uma coisa, né? Existe uma discussão filosófica, muito mais filosófica do que teológica, mas que inquieta a humanidade desde que o mundo é mundo. Que é a pergunta que todo mundo um dia já se fez. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem acha que foi a galinha, levanta a mão. Quem acha que foi o ovo, levanta a mão. Se vocês não levantam a mão, eu posso concluir que vocês acham que o ovo veio primeiro? É para eu adivinhar ou vocês simplesmente não têm uma opinião? Obviamente isso se trata de uma brincadeira, uma provocação, mas todo mundo já ouviu isso. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente olha João falando a respeito de um assunto que também é de ordem cronológica. Imagina que a gente dá um passo de cada vez. Para chegar em um lugar, você tem que ter passado pelo outro. É como se fosse um jogo de tabuleiro que você não consegue avançar uma casa sem passar pela outra. Você tem que passar pela casa anterior. E o que João está dizendo aqui é, o que veio primeiro? A fé precede a regeneração ou a regeneração precede a fé? Você creu e por isso você foi salvo? Ou você creu porque você foi salvo? E aí? Qual a pergunta? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? A outra, a segunda pergunta? A segunda pergunta é o que vem de primeiro. A regeneração precede a fé ou a fé precede a regeneração? Traduzindo em termos claros, para que nós sejamos salvos, nós precisamos ser regenerados. O que é a regeneração? É você ter sido religado, ter sido refeito, regenerado. Uma vez que a nossa relação com Deus estava quebrada, nós precisamos ser regenerados. A gente precisou restaurar essa ligação. Essa ligação é restaurada com Deus porque você teve fé, ou você teve fé porque a sua relação com Deus foi regenerada? E aí? Quem acha que teve a sua religação com Deus porque teve fé, levanta a mão. Levanta, pode levantar, sem medo. Eu não vou aceitar que alguém não responda. Então você só tem duas opções. Ou você diz se você crê que você foi religado com Deus porque você teve fé, ou você crê que você foi religado com Deus e por isso teve fé. Primeira opção, você teve fé e por isso foi religado com Deus. Ou seja, você creu e por isso você foi religado com Deus. Ou você precisou ser religado com Deus primeiro para crer depois? E aí, segunda opção? Segunda ou a primeira? Acho que é a primeira. Acho que é a primeira. Alguém respondeu, acho que é a primeira. Quem acha que é a primeira, levanta a mão. Todo mundo vai responder. Enquanto a gente não sair aqui dessa discussão do ovo e da galinha, a gente não vai conseguir evoluir, aí eu posso ficar aqui até 14h. Quem acha que creu primeiro para ser religado depois, levanta a mão.
Pode levantar. Creu primeiro para ser religado depois. Vamos lá. E quem acha que foi religado primeiro para crer depois? Não existe essa opção. Não existe essa opção. Não existe essa opção. O voto é aperta o 1 e confirma, aperta o 2 e o confirma. Nunca o 1 e o 3. O 1 ou o 2. Só existe uma resposta certa. A grande questão é o seguinte: o que a Bíblia vai dizer? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E para que a gente creia, nós precisamos ser vivificados. Se você cai num buraco, você pode precisar de ajuda e sair dele, ou você pode também tentar sair sem ajuda. Mas você tem a ação. Você tem alguma coisa que fazer. Você pode solicitar ajuda, você pode pedir ajuda, você pode tentar sair daquele buraco sozinho. Você estiver se afogando na mesma coisa, por mais difícil que seja, você estiver imerso numa areia movediça e aquilo está te puxando para baixo, você até consegue se salvar ou esperar ajuda ou alguém de fora conseguir te ajudar. A grande questão é que a Bíblia vai dizer que nós estávamos numa situação muito complicada. Mas mais do que complicada, era uma situação impossível. Há várias pessoas que foram até Jesus e por isso foram curadas. Mas teve um homem que ele não podia ir até Jesus, e mesmo assim ele recebeu o milagre. Quem é esse homem? Quem? Não. O único que não podia ir até Jesus. Lázaro. Por que Lázaro não podia ir até Jesus? Porque Lázaro estava morto. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados. O pecado traz morte. Existem vários relatos ao longo da história de pessoas que ressuscitaram. Inclusive, é possível você ressuscitar uma pessoa através de uma massagem cardíaca reanimando uma pessoa que tem um infarto, tem uma parada cardíaca. Porém, ninguém consegue ressuscitar sem uma ajuda externa. É impossível. Ninguém morreu e voltou à vida sem que haja algo sobrenatural. Não é um desmaio. Não é um desmaio. Espiritualmente falando, nós estávamos mortos. Para que a gente ouvisse o Evangelho, antes era necessário que a gente voltasse a viver. O nosso estado espiritual era de morte. A Bíblia diz assim que quando o homem pecou, ele perdeu. O que a Bíblia vai dizer? Que quando Deus ele fala com Adão lá no Éden, ele fala para Adão, Adão, no dia que você pecar, você vai o quê? Mas Adão casou, né? Já tinha casado, teve filhos, viveu até não sei quantos anos, mais de 500 anos. E se cumpriu depois de muito tempo? Não. Espiritualmente falando, o pecado ele faz exatamente isso. Ele traz a morte espiritual para a vida da pessoa. A gente pode sair daqui em um a um e pregar cada um de nós para uma pessoa, no intuito de que essa pessoa aceite a Jesus e na semana que vem a gente consiga dobrar a quantidade de pessoas da igreja. Pode todo mundo aqui ter o mesmo intento e ninguém conseguir convencer uma única pessoa, porque essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. Mas de repente eu posso estar daqui pregando, alguém passar de carro, e quando eu disser assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, essa pessoa só de ouvir, passando o carro, a mensagem do Evangelho alcançar a vida dela, porque ela já foi vivificada, e ela pode ouvir então o chamado do Evangelho e responder a esse chamado. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, pregava 2, 3 vezes no dia, e para mais 5.000 pessoas, e milhares de pessoas se convertiam. Um dia ele estava testando o som da catedral, e de repente havia um homem que estava reparando o telhado, um trabalhador que não era cristão e nunca tinha ido numa reunião de Spurgeon, nunca tinha sido exposto à verdade do Evangelho. Spurgeon então começa a pregar sozinho para a catedral vazia.
e ele diz assim que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem, ao ouvir isso, ele se converteu. Ao ouvir isso, ele não ouviu uma pregação completa, ele não ouviu uma exposição de mensagens, ele não fez um curso de doutrinas introdutórias, doutrinas básicas do cristianismo, ele não assistiu pregações no YouTube, ele ouviu dizer que Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Isso foi suficiente para que aquele homem fosse salvo. Se nós estamos aqui hoje, você pode olhar para a sua vida e pensar: quantas vezes você ouviu o Evangelho e rejeitou a mensagem do Evangelho, até que um dia na sua vida isso se tornou impossível de rejeitar. Impossível de você dizer: eu não quero esse caminho. Algumas pessoas eu conheço a história da conversão delas, outras não. A missionária Luciana, ela vem de uma família, já desde a adolescência dela, que era cristã. Irmãos, sobrinhos, mas ela sempre exposta à mensagem do Evangelho. Ela parecia uma pedra, porque não havia vida nela. Um dia, Deus vivificou a Luciana. A pastora Meire foi lá e falou para ela: na situação que você está, você não vai conseguir sair sem ajuda. E ela entendeu que Jesus estava chamando ela, porque ela havia sido vivificada. E ela pôde responder à mensagem do Evangelho. E nunca mais se afastou dos caminhos do Senhor. Ela pode dizer que foi porque naquele dia ela decidiu crer. Alguém sai de casa e fala assim: hoje eu vou ser salvo. Ninguém sai de casa dizendo: hoje eu vou ser salvo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E o que ele está dizendo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Ele não será nascido de Deus. Primeiro, para que ele creia que Jesus é o Cristo, ele tem que ser nascido de Deus. A gente pode pregar hoje e milhares de pessoas se converterem. E a gente pode pregar a vida inteira e nenhuma pessoa se converter. Porque depende da ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Por isso que a gente tem que pregar, por isso que a gente tem que falar, porque a gente não sabe quem vai ser salvo ou não, não sabe quem está vivificado ou não. É como se a gente chegasse num cemitério e estivesse pregando para as pessoas que estão lá naquele cemitério, entre as tumbas. Mas existe alguém que está atrás da tumba, desejando a morte, mas ainda vive, porque ele tem vida nele, e esse pode ouvir a mensagem. Agora, aqueles que estão mortos, não importa o quanto a gente pregue, eles não ouvirão. E é por isso que a gente deve pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque Deus pode salvar uma pessoa no ponto de ônibus. Deus pode salvar uma pessoa num lugar que nem existe mais, fila de banco. Tem, André, fila de banco? É. Então, Deus pode salvar uma pessoa na agência do André. E aí o que ele vai dizer? Que todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Olha só o que João está dizendo. Que uma vez que você foi regenerado, uma vez que você foi salvo, você creu, o amor à igreja, à comunidade cristã, é uma consequência. Então, essa história de que você pode ser cristão fora da igreja, não existe. Não existe. É a maior mentira que inventaram na contemporaneidade, que é o movimento dos desigrejados. Eu sou a igreja. Não é, não. Igreja é comunidade, igreja é corpo. É para suportar uns aos outros, é para tolerar uns aos outros, é para amar uns aos outros. É fácil amar quem eu não convivo. Difícil é amar as pessoas que estão ali comigo todos os dias. E ele vai falar assim: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Olha só o que João está dizendo. João está dizendo. Que nós amamos a Deus, amamos os filhos de Deus e amamos também os mandamentos de Deus.
esse é um ponto que muitas igrejas, eles simplesmente fizeram uma distinção entre o que é mandamento e o que é amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na cabeça de muitas pessoas. Porém, o que a Bíblia vai dizer? Que o cristão genuíno, ele não só ama a Deus, mas ele ama os mandamentos de Deus. Servir a Deus não é um fardo para o cristão, é um privilégio. Não é difícil você servir a Deus, é um privilégio. Obviamente tem coisas que a gente faz que é muito difícil. Quando eu casei com a Nicole, quando eu namorava com a Nicole, eu não ia, eu era tão ruim, que eu, assim, pela misericórdia de Deus, a Nicole ela foi muito paciente comigo. Quando a gente namorava, eu não me esforçava para ir na casa da Nicole, mas eu esperava que ela fosse para minha casa. E quando ela ia, eu não ia nem buscar ela no ponto de ônibus. E quando ela ia embora, eu também não ia levá-la no ponto de ônibus. Talvez ela nem se lembre disso. Hoje, depois de 20 anos de casado, o ano que vem nós faremos, dia 16 de julho de 2026. Depois de quase 20 anos de casado, eu não me vejo agindo da mesma forma. Porque eu amar a minha esposa significa também servi-la. E hoje eu me esforço, todas as vezes que ela vai para a faculdade ou vai a algum lugar, em levá-la onde ela vai e buscá-la. Às vezes ela chega no metrô e eu não me vejo não indo buscá-la. Eu não me vejo não fazendo isso. Porque a forma como eu demonstro o meu amor por ela é cuidando dela. Eu não quero que ela ande sozinha. Eu não quero que ela esteja parada num ponto de ônibus, ou esperando um táxi, ou esperando um Uber. Eu faço questão de buscá-la no metrô. E muitas vezes até no curso também, na faculdade. Porque é a forma que eu tenho para cuidar dela. Isso para mim não é peso, isso para mim não é fardo. É um privilégio. É um privilégio poder fazer isso hoje. É um privilégio poder fazer um almoço, um jantar. É um privilégio para mim fazer essas coisas, que eu sei que é importante para ela. Às vezes, eu sei que ela chega da faculdade, a primeira coisa que ela vai fazer é dar comida para os cachorros, porque ela chega, ela vai dar comida para os cachorros. E muitas vezes, quando eu lembro, não são todas as vezes, mas quando eu lembro, eu me preocupo em deixar já os cachorros alimentados, para quando ela chegar, ela não ter essa preocupação. E ela ter 15 minutos a mais, 10 minutos a mais. É um cuidado, e para mim isso não é um peso, é um privilégio. É em tudo? Não, porque a gente está em construção, tem coisas que eu vou melhorar. Tem coisas, a gente está junto já há mais de 20 anos, entre namoro, noivado e casamento. Então, por exemplo, lavar a louça, essas coisas ainda não é muito... Né? Não cheguei nesse ponto ainda, né? Não é verdade? É isso aí. Então, mas a gente tem que aprender que o amor, ele envolve cumprir com algumas obrigações que não são pesos, são privilégios. Então, servir a Deus, no começo, pode até parecer difícil. É como se você ensinasse uma criança a fazer algo. Quando você ensina a criança a fazer algo, a criança faz birra, bate o pé, demora, não vai. Depois, a criança já faz aquilo, ou quando já vai ficando adolescente, jovem, adulto, já faz aquilo de uma forma muito mais fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer alguma coisa para minha mãe, eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer alguma coisa para o meu pai, porque eu os amo. Então, isso para mim é um privilégio. Só quem aqui não tem o pai e a mãe sabe o quanto gostaria de obedecer o pai. Obedecer a mãe não tem a quem obedecer. Não tem. Pergunte para alguém que perdeu o pai e a mãe se eles não queriam ser mandado pelo pai, ser mandado pela mãe, receber uma ordem, receber uma designação. Por que a gente tem prazer nisso? Porque a gente sabe que é um privilégio. Sabe que, na verdade, não é um fardo, é um privilégio. E Deus está dizendo que obedecer aos seus mandamentos, né, significa também amor a Deus. E quais são esses mandamentos? São os mandamentos que a gente tem trabalhado aqui na escola dominical. Se você ver os 10 mandamentos, não há obrigatoriedade, Deus
Deus aboliu os mandamentos? Não. Os ensinamentos dos mandamentos, os princípios dos mandamentos, eles permanecem intactos e aprimorados. Quando a gente vê lá, por exemplo, ó, não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagem de escultura, não amar a Deus sobre todas as coisas, tudo isso são mandamentos que permanecem em voga nos dias de hoje, ou seja, é o fundamento do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros mandamentos são mandamentos que tratam de relações horizontais, ou seja, se eu amo a Deus, eu amo também o meu irmão, eu não minto, eu não cobiço a mulher dele, eu não mato, eu não roubo. Esses mandamentos também estão em voga no dia de hoje, ou não? Está liberado mentir? Está liberado odiar? Está liberado cobiçar a mulher do próximo? Não. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que amar a Deus significa também obedecer a seus mandamentos. Aí ele vai dizer, e seus mandamentos não são difíceis. Como não? Não é difícil você não praticar certos pecados? Pode ser difícil no começo. Mas a disciplina vai fazer com que você... E o amor a Deus vai fazer com que você vença. E isso não vai ser mais um peso na sua vida. Eu lembro de uma época da minha vida que... eu já contei para vocês, eu me masturbava às vezes 3, 4, 5 vezes no dia. Era viciado. Viciado. Você acha que é fácil você vencer esse pecado? É fácil você parar? É fácil você falar assim, eu não vou mais fazer isso? É fácil? É fácil você deixar de ver pornografia? É fácil você deixar de mentir? É fácil você deixar de defraudar, de querer levar vantagem em tudo, de querer tirar uma casquinha ali nos negócios, fazer alguma coisa, pagar alguma coisinha ali? É fácil? Não é. Não é fácil. Mas à medida que você consegue vencer aquele pecado, isso se torna fácil. Se torna algo que não é difícil a partir do momento que você entende que é a vontade de Deus para a sua vida. A partir do momento que você entende que é o que Deus tem para a sua vida. A gente fala sobre a salvação, sobre a santificação, como horizonte utópico. Eu vejo a minha vida e os pecados que eu cometia há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, não são um problema hoje para mim. Eu tratei todos os pecados que eu tinha há 3, 4 anos atrás. Sabe o que eu descobri? Que eu tenho outros pecados que eu não tinha nem ideia. Coisa que para mim não era nem problema há 3 anos atrás. Não era nem problema, não era nem uma coisa que eu devesse me preocupar. Não pesava minha consciência, não ficava sem dormir, não achava que era pecado, não tinha erro naquilo, e eu vivia tranquilamente. Porque eu tinha pecados que eram pecados mais claros. Claro e cristalino. Isso aqui eu preciso tratar. E não conseguia. Quando eu consigo tratar esses pecados, o que Deus faz? Aí é o teste moral. Ou seja, aquele que está na luz, que ele deve permanecer na luz. Deus lança mais luz. Aí aquilo que eu não vi, eu começo a enxergar. É quando você limpa a casa e você fala assim, hoje vai ter faxina. Se você pensar na sua vida espiritual hoje, é como a sua casa limpa. E você pode olhar e você fala assim, a minha casa está limpa, eu deixei a minha casa limpa, limpei ontem. Arrastou o sofá? Arrastou a estante? Arrastei. Você olhou lá no cantinho da parede, assim, bem em cima, assim, ó, bem no cantinho assim da parede. E no cantinho da parede, atrás do guarda-roupa, você olhou? E quando você puxa a gaveta do guarda-roupa, por dentro do guarda-roupa, você passou a mão? Na janela, ali na frestinha da janela, você passou o dedo ali? Há sujeira na nossa vida que não incomoda, porque está muito oculto. Mas quando você olha e você fala assim, Jesus, limpei. Era igual a minha mãe quando chegava em casa. Minha mãe, quando chegava em casa,
ela falava assim, limpa estante. Aí quando ela chegava em casa, ela fazia isso aqui, ó. Aí também, né? Aí é mancada. Não era, Lília? Hã? Chega em casa e passa a mão em cima da geladeira. Essa é a sua vida espiritual. Tem pecados que você ainda nem tratou e que você ainda nem sabe, porque o seu chão está tão sujo que você nem limpou isso ainda, para que Deus possa te mostrar onde mais está sujo. A gente precisa tratar dos grandes pecados, daquilo que é aparente, daquilo que é notório, daquilo que todo mundo está vendo, para que Deus nos mostre onde mais precisa limpar, onde mais está sujo. E uma coisa que a gente descobre, quer ver você descobrir que você é pecador, é você tentar ser santo. Mas seja santo para você ver o quanto você é pecador. Jejue para você ter santidade, para você ver Deus mostrando para você os seus pecados. Essa semana, esses dias, eu e a Nicole, a gente passou por um problema assim muito grave. Pecados, que eu não vou falar ainda, porque eu ainda estou tratando. Esse vai virar tema de pregação. Porque Deus nos mostra novas formas de pecar. Não é porque a gente não pecava. É porque haviam outros ambientes da casa que precisavam ser limpos. E quando a gente limpa esse, Deus nos mostra o próximo. E a gente tem que limpar com cuidado de não voltar a sujar onde a gente já limpou. Que é não voltar a cometer os mesmos pecados. E muitas vezes, nós somos cristãos, somos tão previsíveis, que o diabo não precisa nem ser criativo em te fazer cair. Você cai sempre nos mesmos pecados. Por que o diabo precisa se esforçar em fazer você cair, se você cai sem fazer nenhum esforço? Hoje eu estava vindo para a igreja, e eu vi eu vi 4 rapazes andando de monociclo. Eu falei pro Daniel, né? Eu falei, Daniel, você precisa comprar um desse aí para você ir para academia, para você ir para a escola. Ele falou, pai, não consigo me equilibrar numa bicicleta que tem 2 rodas. Falou sim. Você falou. Eu ouvi o Daniel. O que você falou? Pior, qual que é? Triciclo? Bom, enfim. Ele falou que não conseguia no de 2 rodas, imagina no de uma. Eu não me vejo andando naquilo. Eu não tenho, provavelmente se eu andar naquilo, eu vou me arrebentar. Eu não me vejo andando naquilo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa parar de cair em coisas que a gente não deveria mais cair. A gente precisa tratar esses pecados para que Deus nos mostre onde mais a gente precisa melhorar. Eu não falei aqui de coisas que eu faço para a Nicole hoje que não é peso para mim? Tem muito mais coisas que a Nicole gostaria que eu fizesse. Se eu perguntar para a Nicole o que ela gostaria que eu melhorasse, irmãos, ela ia ficar um mês falando e não ia acabar, porque ela ia lembrar de novas coisas que ela gostaria que eu melhorasse. E quando eu melhorasse todas aquelas coisas, ainda ia ser outras coisas para ela reclamar. Você conhece a história do Cacá, né? O Cacá casou, marido, crente, fiel, rico, bonito, de família, bem-sucedido, próspero. E mesmo assim ele não conseguia agradar a mulher dele. Quem sou eu? Eu parei de tentar. Eu só vou, melhorando. Perfeição não é um caminho para o casamento. Não vai resolver. Bom, e aí ele vai dizer que quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é Filho de Deus. Ou seja,
Como que a gente pode vencer isso? Crendo que Jesus é o Filho de Deus, tendo nascido de novo. Aí nós podemos vencer. Ele falou, Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, e não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. Ou seja, ele está falando dos testemunhos que dão, que dizem que Jesus Cristo é Deus, rejeitando as doutrinas dos falsos mestres. Qual que é esse testemunho? O batismo de Jesus é um testemunho, o sangue dele derramado na cruz é outro testemunho, e o Espírito Santo sendo... E o Espírito Santo também, que é a verdade, confirma também com o seu testemunho. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Temos, portanto, 3 testemunhos, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus. Aí ele vai dizer, porque o testemunho de Deus tem ainda mais valor, e Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Ou seja, quem que testemunha a respeito de Jesus? Foram os apóstolos que testemunharam a respeito de Jesus? Foram os discípulos que testemunharam a respeito de Jesus? Foram os historiadores da época de Jesus, como Flávio José e outros historiadores que testemunharam a respeito de Jesus? Não, foi o próprio Deus que testemunhou a respeito de Cristo. Deus disse, esse é o meu filho. Deus disse, a ele ouvis. Deus disse, esse eu tenho prazer nele. Deus disse, o sacrifício foi aceito. Então o testemunho humano é eficaz, mas o testemunho de Deus é muito mais eficaz. Ainda que os apóstolos negassem, e não negaram, que Jesus é Deus, o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos apóstolos. O testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos discípulos. O testemunho de Deus é maior do que o testemunho da igreja. Nós só fazemos coro com o testemunho de Deus. Uma vez eu vi uma entrevista do Rodrigo Silva, acho que foi no Jô, e o Jô pergunta para ele, algum talk show, não vou lembrar exatamente em qual. Não sei se foi no Jô, foi no Danilo Gentili, ele pergunta para ele por que ele acreditava que no cristianismo. Ele falou assim, uma das coisas que ele falou assim, uma das evidências de que o cristianismo é verdadeiro é que os discípulos morreram pelo evangelho, morreram por Cristo. Uma pessoa aceitaria viver por uma mentira, mas ninguém aceitaria morrer por uma mentira. E não só um discípulo, mas 10 discípulos morreram pelo evangelho. Todos os 10 discípulos, com exceção de João, foram martirizados. 10 ou até mais, se a gente contar também Paulo e o que substituiu Judas, todos eles foram mortos por conta do evangelho. Imagine 12 pessoas combinarem uma mentira e 12 pessoas aceitarem morrer por essa mentira. Qual que é a probabilidade disso acontecer? 0. As pessoas vivem pela mentira, mas jamais aceitariam morrer pela mentira. Quando essas pessoas aceitam morrer, o testemunho delas é validado, é verdadeiro. As pessoas têm certeza de que aquela pessoa estava falando a verdade. Porque a verdade, ela leva à morte. A verdade faz isso. E a maior expressão do amor não é eu ir buscar a minha esposa no ponto de ônibus à noite, ou fazer o almoço para ela, ou dar comida para os cachorros. A maior prova de amor que eu posso dar por ela é dar a minha vida por ela se precisar. Se algum dia a vida dela estiver em risco, eu darei a minha vida pela minha esposa. E essa é a maior expressão de amor que eu tenho por ela, porque quem ama morre. E foi isso que Cristo fez. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Cristo. E ainda assim Ele nos amou. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus o matou. E aí ele vai dizer, quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós que temos o Filho de Deus,
temos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus possa falar mais aos nossos corações. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, antes de nós cearmos, eu quero abençoar a vida das pessoas que estão em casa, que não vieram para a igreja hoje, por algum motivo, ou porque estão longe, ou porque estão doentes, enfim. Que Deus possa abençoar a sua vida, prosperar e que o amor de Deus te constranja a estar em comunhão também com Cristo e com a igreja. Essa é a vontade de Deus, é que nós estejamos entre os irmãos. A Bíblia diz assim que aquele que ama a Deus, ama também os seus filhos. Amar a Deus é estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Que Deus possa te dar uma semana abençoada, que Deus te faça prosperar em tudo aquilo quanto você colocar as mãos e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Deixa eu pedir para cortar esse pão.